No nome de Jesus. Palavra de Deus, querido. Deus é real neste lugar, amém? Nós cremos num Deus que se revela, num Deus que se apresenta, num Deus que transforma, num Deus que fala, num Deus que nos move daquilo que nós não éramos capazes, no Deus que quer o melhor para mim e para você, no Deus que fez, planejou e sabe como eu posso alcançar e chegar neste lugar. Eu sirvo este Deus que é capaz de me apanhar dos lugares e das dificuldades mais difíceis da minha vida, me conduzir de uma maneira extraordinária, a ponto de eu não me reconhecer e dizer: meu Deus, como que o Senhor fez isso? Eu não era capaz, eu não teria possibilidades de chegar a tal lugar se não fosse o Senhor. Eu não poderia ter sobrevivido, eu não estaria mais aqui, eu não teria mais segurança nem alegria, eu não teria mais família se não fosse o teu agir. Um Deus que se importa a ponto, querido, de pegar os cacos, a ponto de pegar os restos, a ponto de pegar apenas as feridas e dizer: vai embora, você está livre deste mal. Um Deus que muitas vezes, querido, só recebe de nós, querido, aquilo que nós não podemos mais fazer nada, mas Ele consegue pegar até as feridas. Mostra tuas feridas, viu, Bruna? Deus está vendo feridas na tua vida. Mostra as feridas, Ele vai te curar e não vai deixar que as cicatrizes te deixem envergonhada. Não tenha medo das tuas feridas, elas vão te tornar uma mulher sábia, uma mulher forte, uma mulher gentil. Não tenha vergonha daquilo que as feridas estão tentando mostrar para você. Feridas são apenas feridas. Deus é que cura. Diga: Deus cura das feridas. Então você não tenha vergonha das feridas, das lutas que moeram a sua vida, distorceram muitas vezes até o que você acreditava que era capaz de viver. Tiraram de você a sua posição de alegria, colocaram sobre a tua vida tamanha decepção que você se contradiz todos os dias. Você quer ir para um lugar e você não chega lá. Deus, querido, é o Senhor que disse que nós estamos destinados a vencer. Diga: eu fui colocado para vencer. Aonde, pastor, eu fui colocado para vencer? Em todas as coisas você foi colocado para vencer. Cada uma das realidades, aonde você for, lá naquele lugar, Deus vai dizer assim: filho, nesse lugar tem um destino de vitória para você. Naquela casa, filho, esta casa tem um destino de vitória para você. Lá na empresa, filho, aqui nesta empresa há um destino de vitória para você. Lá no casamento, filho, este casamento eu destinei para vitória para você. Em todos os lugares nós fomos destinados a vencer por um Deus que conhece o caminho de nos fazer conquistar, irmão. Eu vou te mostrar em 1 Crônicas. Nós estamos trabalhando e andando com as experiências dos nossos irmãos, porque muitas vezes a experiência da pessoa do nosso lado ainda não serve para te convencer, né? Tem gente que precisa, assim, de coisas surreais, acima daquilo que ela já imaginou alcançar. Porque não dá para acreditar. Não, será que Deus realmente vai fazer? Ele já fez. Ele nunca teve, querido, pretensão de fazer alguma coisa para me deixar na expectativa, senão na certeza do que Ele é capaz para fazer e ainda quer fazer. Digo: meu Deus quer fazer obras maiores. Você quer deixar Ele fazer essa obra hoje aqui? Amém, querido? Há espaço no teu coração para Deus operar aqui? Então eu quero pedir para você: não se contente. Olha só, eu até esqueci de colocar a minha semente lá, mas vai chegar lá. De tanto que Deus estava se movendo aqui, eu acabei esquecendo de colocar. No final, os diáconos, por favor, daí retira aqui, por favor, para mim. Deus é um Deus que sabe, que trabalha.
Ele não tem, querido, tempo ruim para Deus operar aquilo que Ele preparou para mim e para você. A palavra de Deus, em 1 Crônicas, capítulo de número 4, nós estamos destinados a vencer, não é porque somos bons, não. Na verdade, somos muito mal na questão de vitória. A gente pensa que está vencendo, a gente está perdendo. Você já viu? Às vezes a gente pensa que está bem, a gente está muito mal. Às vezes a gente pensa que as coisas estão dando certo e está dando tudo errado. Aí a gente chega na presença do Senhor, aí nós vamos para a palavra do Senhor, o nosso Deus, e Ele diz: filho, eu tenho coisas preparadas para você neste dia. Você não sabe, mas eu agendei com você um horário. E a sua consulta, você vai sair daqui já curado e liberto, porque eu tenho o poder de mudar a sua vida numa consulta que você vem até o Senhor. Amém, irmão? Nenhum homem foi mandado embora, saiu da presença do Senhor ou voltou para a sua história, querido, com a mesma carga, pecado, vício, domínio, a não ser aqueles que não creram, que não quiseram aceitar as compaixões de Deus. A não ser aqueles que acharam difícil demais. Nossa, será que Deus realmente quer? Irmão, nenhum homem vai até Deus à toa. Você não veio aqui simplesmente por vir, e eu sei disso pela palavra do Senhor, porque todos nós necessitamos de Deus. Capítulo de número 4 de 1 Crônicas, versículo 9, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, mas sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus, ou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes, oxalá que me abençoes, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus, pastora, fez o quê? Lhe concedeu o que ele tinha pedido. Diga: Deus é bom. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz para mim e para você: o quanto você possui, o quanto é que você de fato tem na sua vida. Eu quero que você descubra, porque Jabes foi um homem marcado por muito sofrimento, dificuldade, limitações, fraquezas, talvez até impossíveis, porque a Bíblia fala que este homem, eu fiquei tão deslumbrada porque ele é da tribo de Judá. Aqui nós estamos falando dos descendentes de Judá. Se você for olhar, parece que os descendentes de Judá são os homens que mais apanham na vida. Para não dizer que são os mais capazes, né, irmão? Porque quem mais apanha fica melhor, porque ele leva um golpe. Eu disse para a Elisa, ela chegou hoje e disse para mim assim: mãe, eu chorei depois da prova de matemática. Eu disse: filha, por que você chorou? Ela disse: porque eu achei que eu tinha terminado lá de escrever e eu não consegui. Eu falei assim: então, mas você aprendeu, nunca mais você vai errar, porque você aprendeu e sabe que você esqueceu aquilo que você sabia fazer. Quando você sofre, quando você passa por uma situação, e você tem um Deus na sua vida para você invocar, pode tirar aí, Evaldo. E você tem um Deus para você te dar direção e suporte para mudar aquela realidade. Puxa, eu perdi. Tá, mas eu perdi, mas eu entendi que Deus, eu acho que eu não perdi tanto assim não, porque Deus está aqui comigo. Como assim eu perdi? Como assim eu falhei? Como assim eu não consigo? Como assim não dá? Se Deus está aqui comigo. A palavra de Deus diz que Jabes começou a entender, eu não sei se ele estudou a história dos homens dessa tribo, que esses homens eram governantes, destinados a vencer, né? Eu acho que até o bispo deve ter viajado lá na época de Judá, estou brincando. Mas imagina, querido, eu penso que de repente, Jabes deve ter olhado para o passado, porque ele viu muitas gerações sendo chamadas aqui. Nós estamos vendo a história de muitos homens sendo contadas. Mas o que de fato fica na vida de um homem, na sua geração, é o que ele possui através da sua fé quando ele invoca a Deus. O que fica na vida de um homem, ou o que se estabelece, o que permanece na vida de alguém, é aquilo que ele invoca a Deus. Por exemplo, eu não estou vendo nada aqui além desse teto e essa luz aqui. Mas eu creio no Deus que veio até mim dizendo algo para mim. E é aquilo que Deus falou para mim, mesmo que eu não esteja vendo nada além deste teto fechado sobre mim, do que essas luzes dizendo, não tem nada além do que você possa alcançar, do que esse limite aqui. Eu posso crer no que Deus está falando comigo, e é isso que vai acontecer quando eu sair deste lugar, quando eu der o próximo passo, quando eu começar a fazer as minhas coisas, quando eu andar em novidade de vida, seja fazendo o que for.
aquilo que Deus falou comigo, mesmo que eu não estou vendo, eu tenho certeza, aquilo que Deus falou, Ele já fez, eu já estou vivendo esta realidade. A minha fé já me colocou aonde Deus falou, a minha fé já me deu o que Deus fez, a minha fé já está acima de todas as coisas, de todos os fatos. Eu já tenho um governo por causa desta fé. Eu já me vejo que nem a Ana, querido, depois que aquela mulher orou, depois de embriagada com a vergonha de não ser mãe, orou, chorou, chorou, chorou. A Bíblia diz que não saía mais palavras, só balbuciava. E a palavra do Senhor diz que naquele balbuciar, o Senhor, ela se fez passar-se por uma bêbada, por uma filha de Belial que estava totalmente desarranjada no seu emocional. E o sacerdote disse assim: mulher, até quando você vai ficar embriagada com o teu vinho? Ela disse: meu Senhor, não trate a tua serva como filha de Belial. É por causa das muitas preocupações, por causa da minha dor, da minha aflição, da minha vergonha, que eu estou falando até agora com este Deus. Tudo aquilo que aquela mulher falou para o Deus que estava diante dela, enquanto ela chorava, enquanto ela falava da sua tristeza, da sua frustração, do seu prejuízo, da sua vergonha, das suas faltas. Tudo aquilo que ela falou, o sacerdote simplesmente disse assim: vá em paz, que o Senhor te conceda tudo aquilo que você pediu. Irmão, você é capaz de coisas maiores através da sua busca a este Deus. Você é capaz de sobrepujar a dor e alcançar um caminho sobremodo poderoso, eficaz, excelente através da tua busca. Por que será que buscar a Deus tem se tornado um mito na vida dos homens? Porque se você olhar para a genealogia aqui, você vai ver as pessoas, a vida delas estão passando. O que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando, elas estão casando, comendo, elas estão negociando, elas estão lutando, mas não fala que essas pessoas estão buscando a Deus. Essas pessoas estão por aí vivendo, construindo casa, derrubando casa, comprando carro, vendendo carro, mas a Bíblia não diz que essas pessoas aqui estavam buscando a Deus. Estão ali planejando outros sonhos, viagens, mas a Bíblia diz que quando se depara com Jabes, a palavra do Senhor diz que esse homem era uma completa derrota à sua história de vida. Desde o seu nascimento, a sua mãe colocou esse nome nele de sofrimento. É o nome que significa Jabes, dor, sofrimento. Porque com dores ela deu a luz a ele. E eu não acredito que seja simplesmente a dor do parto, porque essa é uma dor conhecida de todas as mulheres que dão à luz. Não tem como tirar a dor de um parto. Então essa dor aqui é uma dor de alguém gerar um filho e passar por muitas lutas, e aquele filho vê toda a confusão ou dificuldades. Eu penso que essa dor vai muito além daquele momento do parto que a Bíblia fala. E Jesus, o Senhor, Ele diz que quando a mulher está para dar a luz ao filho, ela sente dor e angústia, ela fica com medo, mas até que ela vê nascer o neném, ela se esquece de toda aquela dor, porque ela gerou, porque ela viu ali aquele bebê. Então vai tudo embora. E é verdade, irmão. Não tem coisa pior, a gente não quer ver o neném nascer no sentido do medo, da dor. Mas depois que aquela dor passa, você pega aquela carinha linda, você não sabe mais o que fazer sem aquele rostinho maravilhoso. Você esquece, irmão. Quando eu tive meu primeiro parto normal, eu procurei a dor, e a primeira coisa que eu encontrei foi a palavra de Jesus. Eu não sabia onde, e a dor foi terrível. É a dor natural, que foi ali engolida por um prazer de uma obra que estava acontecendo. A dor, ela fala de uma obra que está acontecendo. Diga, a dor fala de uma obra que está rompendo. A dor não precisa, querido, ser uma desgraça. Ela não precisa ser uma fatalidade para acabar com os meus sonhos. A dor não precisa amputar a sua história de paz, a sua prosperidade. A traição, a perda não precisa destruir o teu futuro. Porque a palavra do Senhor diz que Jabes foi esse homem, ele recebeu essa dor, e a Bíblia fala que ele só mudou essa realidade quando ele começou a invocar a Deus. Nós convidamos você, querido, foi tão lindo que o Espírito de Deus falou. Eu queria que a igreja estivesse cheia assim terça-feira. Eu acho que aconteceu algum problema com a audição da igreja no domingo. Acho que de domingo para segunda e na terça eles ficaram meio surdos. Porque nós convidamos a igreja para vir aqui receber as instruções para os 10 dias de posicionamento de jejum. Mas as pessoas não vieram.
Por que será que elas não vieram? Certamente porque elas ficaram pensando que deveriam clamar e elas não tinham talvez o que clamar, talvez não. Sabe o que Deus falou para mim na hora que eu subi aqui no altar, na plataforma, para ministrar? Ele disse assim: Antônia, este jejum é meu. Fui eu que decidi esses 10 dias de jejum para a igreja. Eu só fiz assim, tá bom, Senhor. Ou seja, Deus tomou para si esse propósito. E Ele vai fazer em cima desses 10 dias a obra que Ele disse que vai fazer. Então eu estou sobre palavra revelada de Deus nesses 10 dias de jejum. Que é você tirar 15 minutos do seu dia. E não simplesmente esperar a hora passar para dizer: Deus, estou te entregando. É você falar das coisas na sua vida, é você marcar. Eu espero o meu caderno, eu comprei caderno novo para anotar tudo aquilo que Deus vai falar comigo enquanto eu estiver falando com Ele. Ele vai me dar impressões, Ele vai me dar sentimentos, Ele vai me disciplinar, Ele vai me corrigir, Ele vai me honrar, Ele vai tratar, Ele vai me dar promessas, esperança. Enquanto eu estiver falando com Ele, Ele pediu 15 minutos para você falar da sua vida espiritual, para você investir tudo aquilo que você acredita que você nunca investiu, nesses 15 minutos, para você investir na sua vida. Por exemplo, você nunca experimentou Deus de uma maneira assim, que você ficasse extasiado, feliz, praticamente anestesiado, apesar da dor e sofrimento, perseguição, xingamento, opressão, luta, maldade das pessoas. Você já experimentou Deus a ponto de você passar aquele dia de cão e dizer: toda glória ao Senhor, toda força ao Senhor, toda honra ao Senhor, a Ele adoração, que se cumpra hoje aqui, tudo aquilo que está no teu coração, e tua glória encha de vida esse lugar. Você já imaginou? Passar aquele aperto da empresa, do patrão, dizer para você assim: ó, ou você muda, ou a gente muda. E você continuar dizendo ao Senhor: toda glória ao Senhor. Pastora, mas o que aconteceu? Eu estou tão embriagado com o meu posicionamento que eu tenho em Deus, que não importa. Você já imaginou a embriaguez do Estevão diante das pedradas? Você acha que o Estevão estava embriagado ou não com a presença de Jesus? Ele estava debaixo de pedrada, de ameaça e de mentira. Lá em Atos, no capítulo de número 7, ele defendeu a sua fé diante da mentira dos homens tentarem tirar ele do lugar que Deus lhe deu. Deus lhe deu um lugar de honra sobre todos. Ele era um diácono cheio do Espírito Santo e sabedoria que ninguém conseguia resistir. Como as pessoas não conseguiram resistir, tentaram envergonhar. Como não conseguiram envergonhar, tinham que matar, irmão. Só que a palavra de Deus diz que o Estevão, diante de tudo aquilo, falou assim: olha, irmão, é muito Deus, é muita presença de Deus. O homem olhar para os seus algozes que estão ali detonando. Ele disse: eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem à direita, de pé à direita. Os homens taparam os ouvidos, eles não suportavam o poder de uma pessoa posicionada naquilo que Deus disse dele, quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Você sabe que você é capaz de enfrentar pedras e todo tipo de espada e de obra contrária deste mundo. Você é capaz de, irmão, resistir a ponto de não se submeter, seja sobre qualquer direito que alguém diga que tenha sobre você. Você sabe que você foi ordenado contra este mundo para vencer e permanecer inabalável, amém? Você foi estabelecido para não se deixar dominar, mesmo com a ferida aberta. Mesmo, querido, sangrando. Mesmo que tudo seja contrário, mesmo que pareça que você não tem nada, você tem uma fé vitoriosa de um Deus que habita em você. Então esses 15 minutos é muito real, porque você vai aplicar na sua vida espiritual, dizer: Deus, eu não te conheço assim. Deus, eu tenho na verdade assim, eu acho que eu estou na menopausa, eu estou com o sangue tão quente, que eu não suporto nem passar certas coisas, que eu já estou querendo pegar o que tiver do lado para descer a lenha. Eu não estou mais nessa de ficar escutando tudo. Pois é, então você realmente deve estar bem longe de Deus, porque homens de Deus são prontos para ouvir, mas muito pronto para ouvir. E eles demoram para falar, e quando eles falam,
Deus vai lá e simplesmente diz: é isso mesmo. Sabe por quê que esses homens são assim? Porque eles receberam capacidade de invocar Deus. Eu vou dizer para você, não faça-se de tonto, não se faça de surdo diante do chamado de um jejum, de dizer: eu não consigo jejuar. Você põe a tua vida na cruz de Cristo e diga: graça no Senhor para me viver esse evangelho. Porque Deus não me deixou simplesmente para ficar comendo arroz e feijão, ovo, batata, seja lá o que for, e não posso me abster da minha carne para honrar e estar no lugar melhor que Deus preparou. Será que eu não posso sofrer uma dor de cabeça, seja uma náusea, um mal-estar, seja lá o que for que você tiver que sentir por causa de uma refeição? Eu digo: será que Deus não é digno para você entrar no lugar que é seu? Porque quem está te impedindo de entrar na honra é a nossa própria capacidade da carne, que não nos deixa crer no sobrenatural que só o Espírito Santo pode revelar quando você se render. Você tem que se render. Eu não posso mais simplesmente viver. O Jabes ficou em luta, irmão, até ele entender. Eu não posso fazer como todo mundo. Todo mundo vai lá e faz o que tem que fazer. Para mim mudar a minha dor, eu tenho que invocar. Sabe o que Deus falou para mim? Que o quanto é que você e eu possuímos, experimentamos, desfrutamos, e como nós vamos viver, é o quanto nós invocamos a Deus. Então hoje, querida, eu vou te dar um checkmate. Está entendendo? Dia de buscar Deus não é hora de estar na academia. A não ser que você venha buscar Deus no outro horário. Propósito de 10 dias, você desalinha a sua casa, mas não se desalinha na presença do Senhor. Porque aquilo é propósito. Nós falamos de coisas que eu não posso te ensinar aqui. Mas eu estou falando porque nós estamos falando de um sobrenatural que você percebeu que está aqui. A glória, a graça, a leveza, a unção, o olhar, a afeição de Deus, o agir de Deus. Você está vendo que está aqui neste lugar. Mas o que essa obra vai fazer? Vai fazer se você realmente se render a se posicionar no que Ele quer fazer. E não simplesmente você escutar e dizer: nossa, Deus vai fazer isso, tá bom. Ele vai fazer quando você realmente se colocar no lugar que é seu, que Ele está dando. Vem andar com Jesus. Chama a pessoa que está do seu lado: vamos andar com Jesus. Não, chama ela, irmão. Você parece que não chamou, não. Fala para ela, vamos andar com Jesus, irmão. Vamos andar com Jesus, irmão. Vamos andar com Jesus. Jesus é bom. Jesus é Deus. Jesus não é um homenzinho qualquer, não. Vamos andar com Jesus. Jesus faz milagre. Fala para ela: Jesus faz milagre na tua vida. Nós não estamos te chamando para andar com qualquer coisa, não, irmão. Não é com o jegue, não. É com Jesus que nós estamos te chamando para andar. Jesus é aquele que sabe de tudo, irmão. Mas pensa num Deus sabido. Pensa num Deus que se antecipa. Pensa num Deus que trabalhou e já preparou e disse: eu vou chamar ele. Eu sei que ele é difícil, mas eu vou chamar ele. Ele é complicado, mas eu vou chamar ele. Ele é cheio de razão, mas eu vou chamar ele. Ele é cheio de firula, mas eu vou chamar ele. Eu endireito ele. Eu vou chamar ele daquele jeito. Ele é cheio de tanto dedo, né? Aquelas pessoas cheias de dedo, sabe assim? Mas eu vou chamar ele. Fala: amém, Jesus. Quem é esse, pastor? Todos esses aí. Dá uma olhada para esses irmãos cheios de dedo aí que está aí do seu lado. Esses aí o Senhor disse: eu vou chamar eles assim mesmo. Eu vou chamar eles, e quando eles me invocar, eu vou consertar eles. Quando eles me invocar, eu vou ajustar eles. Eles vão ser tão cheios de Deus, irmão, que o mal não vai prejudicá-los. Eu estou orando. Irmão, Deus está me dando umas orações tão violentas, que eu estou ficando mais violenta do que você não imagina. Porque eu estava triste, irmão. Eu estava triste no meu coração com a fraqueza da igreja, a moleza dos irmãos. Não tem coisa pior do que você saber que alguém é capaz de alcançar e vencer gigante e ver a pessoa com medo na barata, né? Oh, pelo amor de Deus, irmão. Bicho, a gente pega aí, pisa em cima. Você tem unção, poder, autoridade. Irmão, nós temos que treinar essa geração para ter medo de grilo, de besouro, de não sei mais o quê. Tudo bem, tem a questão da fobia, mas é medo também. Então vamos ter que nos libertar, irmão. Tem que invocar Deus para pegar esse bicho e saber que ele não vai te comer. O medo que você tem do bicho, o que é? Eu tenho nojo de cobra. Eu tenho nojo dela se mover.
Irmão, mas se tiver na fé e tiver que pegar, a gente pega e espreme a coisa e ou é ela ou é eu. O que você vai fazer? Você vai ficar com nojinho dela e ela vai crescer em cima de você? Você logo tem que pegar na cabeça, na garganta dela e dizer: cala essa tua boca, sua mentirosa víbora do inferno. O que você está falando, pastor? Eu estou falando dessa voz do inferno, que fica aí te criticando, apontando para você, e você não pega nessa garganta do diabo, e você não cala essa voz mentirosa, que fica falando todos os dias males contra você. Você tem que calar. Como é que eu calo essa voz, pastora? Pela palavra, como Jabes. Você diz: Deus, eu não suporto mais escutar essa voz. Então o Senhor vai dizer: repreende ela, meu filho. Manda que cale e vá embora. Mas Deus, eu não sabia que era assim. O Jabes, querido, mudou de vida. O cara foi treinado por alguém que é vencedor, que é o Espírito de Deus. Você vai ser treinado pelo campeão, que é o Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? É Deus que vai treinar. E como que Deus treina? É com dor, irmão. É sem vontade de levantar, é sem vontade de comer, é com dificuldade. Os treinos não é brincadeira. O Jabes, a Bíblia fala aqui, nós já vamos ter que parar o culto. Você acredita nisso? Que já está dando a hora e você já começa a ficar com esses olhinhos baixando assim o farol. Falo: pelo amor de Deus, Senhor, já está querendo dormir. O que eu vou fazer com um negócio desse? Essa criatura foi destinada a vencer e já quer dormir uma hora dessa, meu pai. Como assim, pastora? Irmão, Deus conhece quando você está pronto e quando você não está com vontade. E quando você está com vontade, ele vai longe. Mas quando ele vê que você não quer, ele vai te preparar para ficar melhor. Então eu estou falando dos 15 minutos de jejum, que se você não começou, irmão, eu vou te dar uma chance de começar amanhã. É 10 dias. Eu vou te dar essa chance, crendo que as misericórdias de Deus são maiores do que as minhas. Aí você vai tirar a refeição e não vai ficar esperando a hora para comer. Você vai buscar Deus para te dar o poder que Ele disse que tem, para você viver o que Ele preparou para você. Você entendeu, querido? Se não entendeu, você pega lá no YouTube a mensagem, porque nem eu consigo falar de novo. Aí você vai lá e marca direitinho o que Ele falou. E depois você vem e me ensina, porque Deus é assim. Mas nós temos que fazer por quê? Porque a Bíblia diz que o Jabes era uma pessoa completamente dominada pelos problemas, pelas lutas, pelas dores. O quanto estou disposto a crer que eu sou capaz de viver o que Deus quer para mim? O quanto você está disposto a crer? Deus falou para nós aqui, as mulheres, na quarta-feira, enquanto nós orávamos ontem, que crer não é simplesmente dizer eu creio. Crer também é buscar. E crer também é perseverar. Não é buscar um pouco, é buscar até receber. Isso é crer. Às vezes a igreja, como Jabes, está destinada a vencer. Diga amém. Mas o crer destas pessoas é um crer passivo. É um crer do tipo: será que vai acontecer que dia? Não busca. É um crer sem ação. Busca um pouco e já fica esperando que se o negócio fosse nascer ali na mesma hora. Tem que perseverar até o fim para poder ser transformado naquilo que Deus falou. Imagina, querido, o que a palavra do Senhor está dizendo. O Espírito Santo falou tantas coisas. Eu queria que a igreja, eu falei para os irmãos, eu queria ter dinheiro para pagar os 10 dias para você folgar e estar aqui no culto, aprendendo tudo que Deus quer sobre posicionamento espiritual. Queria mesmo, querido. Porque eu sei o quanto esses 10 dias vai mudar a história da sua vida espiritualmente. Pastora, como assim? Deus nos mandou orar 3 minutos com o marido ou com a esposa. Pastora, eu nunca orei com meu marido. Pois é, a chance chegou, o dia seu, presente de Deus. Vai orar 3 minutinhos com a mulher. Ela vai pegar aquilo que Deus tem para ela e a mulher vai entregar o que ela tem para o marido em oração, e os filhos e a casa. Ai, pastora, eu não me sinto bem orando. Ah, você se sente bem de que jeito? Fala para mim. Casou com o cara, não se sente bem orar com ele? Quantos anos você tem que casou? Vamos fazer um atendimento pastoral então para o seu casamento? Porque se não está conseguindo, vamos orar, querido, vamos expor o coração. Naquela hora lá você diz: ô Senhor, aí você começa a chorar. Pois é, eu queria ter ganhado aquele presente, ele nem se lembrou do que eu tinha pedido. Eu estou dizendo, querido, que a oração é abrir o coração.
Eu estou dando um exemplo bem simples, que parece engraçado. Mas sabe por que as pessoas não oram junto? Porque não tem coragem de dizer a verdade do que sente para o marido. Queria tanto que meu marido me abraçasse. Mas ele só me abraça quando ele tem prazeres do jeito que ele gosta. Eu queria tanto que a minha esposa me desse atenção. Mas ela só me dá atenção quando ela precisa de ajuda para tal coisa. Sabe o que é oração? É você falar a verdade no íntimo. Pega a vida do teu filho e diz: eu queria tanto que o meu filho fosse um pouco mais paciente com o pai, escutasse um pouco mais a mãe, estudasse, arrumasse aquele quarto. Nossa, pastora, na oração você fala isso. Irmão, eu vou falar para quem? Se não for em oração as coisas que não acontecem. Deus tem misericórdia. Meu marido não lê a Bíblia. Minha esposa não gosta de ir no culto, Senhor. E eu estou te pedindo. Eu quero tanto ver minha mulher batizada com o Espírito Santo, Pai. E o que vai acontecer? Você acha que Deus não vai entrar nessa relação e não vai mudar essas coisas, irmãos? Não vai mudar o ambiente dessa casa? Deus, eu queria tanto que a gente fizesse uma viagem. Mas eu queria aquela viagem, Deus, não aquela que eu tenho que cozinhar todo dia. E, né, já viu aquela viagem que a gente tem que... A gente faz aquela viagem desagradável assim, irmão? É a viagem, mas é o que a gente pode, né, pastor? Peça para Deus a viagem, irmão. Deus está dizendo: nós somos destinados a vencer. Oh Deus, diz que custa 10 mil. Nossa, pastor, eu nem penso num negócio desse. Então, criatura, se liberta hoje pela oração. Para de ser uma pessoa medrosa. Você acabou de receber a unção da libertação do medo. Tem medo de pensar em 10 mil, em 20 mil, em quantos mil? Você acha que seu Deus te vendeu a sua alegria, seu prazer, vendeu e deu para o problema? Deus tem muito mais para você. Deus quer o melhor para a sua vida. Invoca Ele, conheça Ele. Não tenha medo de crer na palavra. Eu estou falando de dinheiro, mas pode ser qualquer outra obra, irmão. Pode ser o ministério, pode ser, querido, o casamento. Ai, Deus, nem pensa aquele homem, não pode ser para mim. Então, tá bom, então não é para você, ué. Já que você não disse que não é para você, o que eu vou fazer? No dia que você crê que aquele homem é para você, que aquela mulher é para você, eu te dou. Mas enquanto você fica com medo de crer, ai, não é possível, a mulher não vai mudar tanto assim, por isso que não mudou. Não, pastor, aquela pessoa geniosa nunca mudou. A mãe dela falou que ela é assim desde sempre. Pois é, irmão, você está com a chance de colocar sua mulher no lugar que Deus disse que ela tem. Auxiliadora, sábia, negociante, mulher próspera, mulher, querido, inteligente. O que é isso, pastora? Bíblia, Deus. Eu não sabia que tinha tudo isso, irmão. Tudo isso Deus destinou para mim e para você. Você é o melhor que Deus pensou para a terra. Você é o melhor administrador que Deus pensou para os negócios. Você é o melhor que Deus pensou para o ministério. Você é o melhor que Deus pensou para ocupar as vagas da terra. Você é o melhor que Deus pensou para esta geração. Você é o melhor que Deus pensou para resolver conflitos. E eu não estou dizendo isso que não é palavra bonita, não. Eu estou dizendo que é isso que Deus falou na sua palavra para o Jabes. O Jabes foi ilustre, irmão. Ele tinha um monte de irmão que cada um pensava assim: então, você come hoje, eu como amanhã. Ele disse: o quê? Eu vou comer todo dia, eu vou invocar Deus, não vai faltar para mim, não. Essa conversa de que é todo mundo do mesmo jeito. Conjunto louvor, nós vamos ter que parar. Eu não gosto de demorar o culto, sabe por quê, irmão? Pastora, já vai acabar? Não, você vai continuar lá na sua casa. Eu vou só terminar o tempo aqui. E você vai continuar a obra que o Espírito Santo de Deus falou aqui. Para você voltar com fome no domingo, de manhã e de noite. Porque se você tiver fome só num horário e chega para comer só um pouco, eu vou pensar que você ainda está doente. Eu gostaria, irmão, de verdade, porque Deus tem falado umas obras muito grandes para mim e para você aqui. Eu ia até mandar mensagem, mas eu vi que os irmãos chegaram sem eu precisar mandar mensagem para eles. Eu ia mandar, mas não tive tempo. Pedi para o Espírito Santo passar um fax para eles. Um Twitter. Dá uma tuitada lá, Senhor, naquele irmão. Diga para ele. Né? Não tem mais, pastora. Pois é. Espírito Santo, o Senhor sabe aquele irmão, como é que ele está, né? Diga para ele, porque eu não consigo mais falar com ele. Ele está tão longe. A palavra do Senhor diz que o quanto que você estiver determinado a buscar, perseverar e alcançar e ser conhecido, é o que Deus vai fazer.
Mas se para você tiver bom ser conhecido só em Iracemápolis, irmãos, Deus quer te levantar. Diga: Deus quer me levantar acima. Irmão, agora não coloca limites não. Acima do quê? De tudo aquilo que você vive. Sabe o que nos coloca para cima? É quando a gente pensa que é capaz de chegar lá. Enquanto eu estava vendo as pessoas, Deus me deu uma visão na semana passada, e foi por causa dessa visão que o Espírito Santo me deu a direção do jejum, do posicionamento. Foi de quarta para quinta-feira. Foi na quinta-feira passada, na verdade, a visão que o Senhor me deu. E por causa disso o Espírito Santo nos chamou para nos posicionar. Por quê? Tem muitas pessoas saindo do seu lugar por causa de lutas e dificuldades, deixando aquilo que é capaz de fazer. E eu estou precisando, irmão, que a gente vá mais longe. Você está vendo que o mundo, o jeito que está, nós não podemos aceitar. Deus confiou na tua mão o poder de vencer e de mudar essas realidades. Deus colocou na mão desses adolescentes aí, que você diz, não sabe fazer nada, só dorme, come, joga, quer brincar. E Deus colocou na mão dele o poder de mudar aquela escola que eles estudam, que você diz está perdida. Aí eu digo: meu Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor colocou na mão deles aquela escola? Fala para mim, querida, se Deus não for capaz de confiar em nós, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Você não acredita que Deus confiou nas tuas mãos o poder de vencer lá dentro da tua casa? E de mudar todas as realidades? É isso que Jabes fez. Ele acreditou que Deus confiou. Mais do que o que a sua mãe, mais do que ele escutava, mais do que os problemas falavam, mais do que a sua necessidade mostrava. Ele foi capaz, a Bíblia diz que ele foi ilustre. E quando eu disse que ele foi ilustre, ele foi um nobre. Se você olhar para Daniel e os amigos deles é da mesma descendência de Judá. O que é isso, pastora? Eu queria, André, que vocês acreditassem tanto que tudo aquilo que está lá na mão de vocês tem poder de Deus para colocar na presença de Deus. Tudo aquilo que está na mão de vocês tem poder de Deus para abençoar aquele lugar. A empresa que você representa está no alcance da invocação de Deus para você trazer vitória lá sobre ela. Você pode liberar a expansão de Deus. Palavra de Isaías 54, 2 e 3. É a palavra que nós, irmão, não dá para pregar. Você vê, é muito pouco tempo. Olha quanta necessidade você tem, não consigo nem pregar. Porque a gente começa a falar, Deus começa a mostrar suas lutas, suas dores, seus males. Então a gente, você imagina quanto tempo é que Deus precisa que você esteja disposto, disponível. Eu sei que é corrido, e o Espírito Santo, Ele te ama tanto, querido, que Ele, com toda essa correria, não impôs a você jugo. Ele diz: vem para a minha presença que eu te abençoo. Vem que eu te saro. Ah, mas eu estou tão cansado. Tá bom. Jabes descobriu que ele podia ser uma pessoa distinta, e que ele podia adquirir honra. Você sabe que você pode adquirir honra, amém? Eu quero que, se você não sabia, coloca hoje nas tuas palavras: eu posso adquirir honra naquele lugar. Eu posso ser honrada grandemente como nunca fui na minha família. Eu posso ser grandemente honrada nessa cidade. Deus tem os meios de eu ser honrado naquele trabalho que eu faço. Deus tem um meio de honrar, querido. Honrar é exaltar, honrar é distinguir, honrar é posicionar, honrar é mostrar para as pessoas: olha como eu tenho prazer. Honrar é dizer: olha como eu me importo com aquele que anda na minha presença. Olha como eu faço a diferença na vida daqueles que me buscam e invocam o meu nome. Isso é honrar. É o que o Senhor fez com Jabes. Jabes disse assim: oxalá que Deus me abençoe, eu não aguento mais. E Deus disse: eu também não, filho, ainda bem que você me buscou. Se coloca de pé comigo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar, né? Só aqui. Só com Deus que não gosta de falar. Essa semana o jejum é tão engraçado. Eu fui falar com a pessoa que ela não pode. Eu falei para a igreja, tá, na terça-feira, porque não dava para dar todos os detalhes, irmão, no domingo do jejum. Eu falei: redes sociais só se você trabalha com elas. Senão você vai limitar a responder mensagem que seja da empresa, do seu patrão.
Você vai evitar. E você não vai ficar praticando séries nesses 10 dias. Você não vai ficar assistindo filmes, a não ser que seja um documentário que vai alimentar a sua fé. Você não vai ficar na frente de novela. Você não vai perder seu tempo. Aí a pessoa disse assim para mim: nossa, o que eu vou fazer então? Eu disse: você vai buscar Deus, criatura, que você não tem, diz que não tem tempo. Você vai tocar um instrumento. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim, Ministério de Louvor? Que é para vocês colocarem em prática o dom de vocês nesse negócio como vocês nunca puseram. Sabe o que Deus falou para mim, ministério? Que é para vocês colocar em prática o ministério que Deus quer ver operante aqui nesta igreja, que ainda não está em atividade assim a todo vapor. Sabe o que Deus quer fazer? Marcelo, colocar em atividade aquela empresa. Sabe que aquela atividade no poder de Deus, de tal maneira. Como é que Deus vai fazer? Invoca Ele lá. Invoca Ele. Sai da... Ouvir que tipo de música? Só aquelas que dizem a verdade. As que ficam falando mentira na sua cabeça, não canta não, nem escuta. Coma, tira uma refeição. Faz bem para a saúde, tirar uma refeição por dia. Não sou médica, mas a Bíblia diz que o jejum faz parte da libertação do povo de Deus. Então hoje, querido, creia que você pode ser honrado se você fizer coisas tão pequenas. Irmão, aí eu vou fazer que nem o Naamã. O Naamã ficou muito irado com o Eliseu. Disse assim: vai lá tomar 7 mergulhos no Jordão. Ele disse: o quê? Para mim ser abençoado eu tenho que tomar um banho naquele rio lá? O que você quer para ser abençoado, igreja? O que você entende para ser abençoado? Ser abençoado é ter Deus e saber que Ele está dentro de você. Se você não sabe, por exemplo, você tem um Deus, mas não vê Ele na tua vida, então está na hora de você buscar até você ver. Eu quero ver Deus na minha vida. Eu quero ver Deus no meu coração. Eu quero ver Deus na minha mente. Eu não quero ficar só pensando em como eu vou pagar, em como eu vou fazer, em como eu vou... eu quero ver Deus na minha cabeça. Eu quero ver Deus na minha mente, a ponto de eu ter paz. Eu quero ver Deus nas minhas mãos. Eu não vou ficar preso, só olhando, pegando boleto. Eu quero ver Deus no meu trabalho. Eu quero ver Deus nos meus filhos. Eu quero Deus que eu tenho de uma maneira real. Alguém mais quer esse Deus? O que nós vamos fazer? Só nos render. Humildade. Vamos praticar no nome de Jesus. Amém? Vamos terminar para a glória do Senhor.